Vocês viram que eu sou meio da velha guarda, né? Eu trouxe a Bíblia e a anotação. Bem, nós estávamos cantando a música. Eu gosto muito dessa música. Eu sei que é sobre missões, mas para mim reflete todas as áreas da vida. E eu estava lembrando quando, antes de eu engravidar, eu tinha casado. Nós tínhamos planos de ter filhos em alguns anos na frente, mas eu comecei a sentir vontade de ser mãe. E eu comecei a pensar sobre isso e fiquei assustada, porque é uma responsabilidade muito grande, a maternidade. E eu lembro que eu fui orar e eu falei, Deus, eu não tenho coragem de ser mãe sozinha. Se o Senhor não está nesse projeto, então, tira esse desejo do meu coração, porque eu não vou conseguir. E eu ouvi muito claro na minha mente um pensamento, e eu creio que foi Deus falando comigo, e Ele falou assim, eu coloquei o desejo no seu coração. E a maternidade é uma coisa, desculpa a palavra, mas eu acho que é uma coisa louca, porque não tem lógica, não é igual matemática, né? 2 mais 2 não são 4 na maternidade. E eu queria conversar um pouquinho hoje de manhã sobre isso. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26 e 27, fala assim, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele falou, façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E, para mim, a maternidade começou ali, porque eu vejo que Deus repartiu características dele, algumas mais com os homens e outras mais com as mulheres, né? E, às vezes, a gente olha assim e pensa muito na igualdade dos sexos, mas eu, particularmente, não acredito nisso, porque eu vejo que Deus nos fez diferentes. E a maternidade, Deus colocou esse desejo muito forte no coração das mulheres. Todas as mães têm a vontade de ser... Todas as mulheres têm vontade de ser mãe, mas nem todas conseguem gerar. E hoje eu queria trazer isso para a gente, que mãe não é só aquela que gera um filho. Eu acho que antes do filho nascer na nossa barriga, o filho precisa nascer no nosso coração. E se o filho não nasce no coração, então essas mães não conseguem carregar esse filho à frente. E a vida, não sei se foi Deus, nesse momento eu diria que a vida me deu a oportunidade de ter algumas experiências na minha família. Eu tenho uma mulher na minha família que gerou um filho e deu, não quis criar. Aquele filho não nasceu no coração dela. Mas eu também tenho na minha família pessoas que não geraram filhos e adotaram, porque aquele filho nasceu no coração. E eu já conversei com várias mães. E, às vezes, quando está só as mulheres conversando, várias compartilham que começaram, o amor pelo filho foi desenvolvendo à medida que o relacionamento foi andando, que não nasceu na hora. Então, eu queria encorajar muito todas nós hoje, que se você não gerou filhos na sua barriga, não fica triste, porque o filho realmente nasce no coração. Não é aqui, é aqui. É nesse coração que o filho nasce. E nasce porque Deus colocou em nós esse desejo maluco de ser mãe, né? E a mãe é aquela que compartilha o coração amoroso e terno de Deus, não é? O pai representa outros aspectos da presença de Deus, mas a mãe compartilha, eu acho que, a parte terna de Deus. E eu comecei a fazer meu dever de casa. Quando fui convidada para trazer a palavra hoje, comecei a pesquisar vários textos na Bíblia sobre maternidade. E eu fiquei muito surpresa que eu não achei quase nada. Tem bem pouca instrução na Bíblia sobre o que é ser mãe. Mas tem muita instrução na Bíblia sobre o que é ser pais. E eu acho que aí a nossa língua portuguesa deixa um pouco deficiente o conceito, né? Porque pais parece plural de pai. Mas, na verdade, os textos que eu vi é pais no sentido de mãe e pai. E isso me mostra que Deus não planejou que nós fôssemos só mães. Hoje de manhã, meu marido mandou mensagem, já porque lá é mais tarde, né? E ele mandou mensagem Feliz Dia das Mães. E eu mandei mensagem de volta falando muito obrigado, porque se não fosse você, eu não seria mãe. Então, nesse dia, eu também queria encorajar os pais, porque nós estamos juntos nesse negócio chamado maternidade. E nessa minha vinda ao Brasil, eu fiquei tão feliz de ver como as famílias estão mudando e crescendo, eu acho, nesse conceito, que eu creio que é bíblico, de os pais se envolverem na criação dos filhos muito mais do que antigamente. Né? As mulheres estão se envolvendo muito na questão do suprimento da casa, de trabalhar, de pagar a conta, e elas começaram a exigir mais dos maridos uma participação na criação dos filhos.
E eu vejo uma nova geração aí de pais se levantando, e muitos deles têm feito o papel de mães, como nós pensávamos em mães de antigamente. Então, busca na escola, troca a fralda, dá mamadeira, bota para dormir, essa rotina da vida das crianças. E me alegrou muito meu coração mesmo, de ver a gente crescendo na nossa cultura, como pais e mães que abençoam os filhos e demonstram o amor de Deus para a vida dos filhos. E tem uma mulher na Bíblia que eu gosto muito dela e para mim é uma grande inspiração. E é Maria. Para mim, das mães, é que me ensina muito. E esse versículo, vamos ler, Lucas. Lucas, capítulo 1, verso 38. Quando o anjo veio falar com Maria, a ideia de que ela era uma adolescente. Pensa aí, mais ou menos 15 anos. Uma menina bem jovem, né? Aí você acha que você estaria preparada para ser mãe aos 15 anos? Mas ela ouviu o chamado de Deus. E qual foi a resposta dela? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E eu vejo que ser mãe é uma renúncia. É uma renúncia muito grande. Nós precisamos tudo entregar para dar conta da maternidade. Eu preciso entregar as minhas horas de sono, meu egoísmo, a minha vontade. É uma renúncia, não é? É uma renúncia grande. E a gente precisa alimentar o filho e às vezes não tem vontade. Mas eu vejo que a Bíblia nos chama para ser exemplo e para dar o melhor de nós, para essas crianças. E não é só dos filhos que são gerados na barriga, não. É dos filhos que são gerados no coração. Porque o texto aqui fala que Maria, ela não entendeu. Tudo que Deus tinha para fazer através da vida dela e através do filho dela. Mas ela guardava todas as coisas no coração. Ela pensava sobre, ela meditava sobre. E eu gosto muito dessa ideia, de que a gente não sabe tudo, mas a gente pode guardar e colocar as nossas dúvidas diante de Deus. E quando Deus falou comigo que Ele tinha colocado o desejo de ser mãe no meu coração, eu comecei a trabalhar na minha própria cabeça a ideia de que eu sou a babá dos filhos de Deus. E essa ideia me ajudou muito nesses anos de maternidade. Porque tem horas que a gente tem vontade de ser egoísta, não tem? Tem horas que a gente tem vontade de pensar na gente, nas nossas necessidades. Ou de reagir de acordo com as nossas emoções. Mas aí eu me lembro, eu sou a babá do Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Porque às vezes nós colocamos os nossos filhos na mão de Deus só quando a vida fica difícil. Quando eles estão doentes, ou quando eles saíram de casa e a gente não sabe o que está acontecendo, quando as coisas saem do nosso controle. Aí a gente fala, Jesus, o filho é teu, eu entrego para ti. Mas a gente tem que entregar o filho na mão de Deus sempre, sempre. E eu gosto muito de Maria nesse aspecto também. Quando passou aquele filme Jesus, eu chorei o filme inteiro, mas não porque Jesus estava sofrendo. Porque eu acho que Jesus tinha um objetivo, ele tinha um plano, ele sabia o que ele veio fazer. Não foi fácil, mas ele sabia o alvo dele. Agora, eu fiquei o filme inteiro pensando como que Maria estava se sentindo, de ver o filho dela sofrer. Não é? Às vezes a gente pode até não gostar muito de uma pessoa, mas quando aquela pessoa trata bem os nossos filhos, isso não traz um alívio no coração da gente? Eu já tive essa experiência. Às vezes a gente gosta muito de alguém, mas se a pessoa trata mal os nossos filhos, aquilo nos fere, nos machuca. Então, às vezes, eu fico pensando, eu preciso cuidar dos filhos de Deus. E tratar os meus filhos, porque eles são filhos de Deus. Cuidar dos meus filhos como se eles fossem filhos de Deus. E eu queria encorajar a gente, hoje, nessa manhã, que Deus tem nos chamado para fazer o nosso melhor pelos filhos dele. E o nosso melhor não é só pelos filhos que nós geramos, mas é pelos todos os filhos de Deus. Débora, no Antigo Testamento, né, lá no livro de Juízes, fala que ela se levantou como mãe da nação toda. A gente vê Esther também se levantou como mãe da nação toda, para proteger o seu povo de um genocídio. Então, eu queria encorajar a gente para que hoje nós ampliássemos a nossa tenda, que nós ampliássemos o nosso conceito de maternidade. E não pensasse só nos filhos que nós geramos, mas pensássemos nos filhos que Deus colocou perto de nós, para que nós fôssemos bênção para eles. Eu sei que tem alguns filhos hoje aqui que não têm a oportunidade de ter a mãe por perto. Se você é mãe, abraça eles, encoraja eles, ame eles. Se você é filho e não tem a sua mãe por perto,
ou se você é filho e tem a sua mãe aqui, mas nós temos mães aqui conosco hoje que não têm os filhos aqui. Faz esse papel de filho para ela. Deus tem nos chamado para viver em comunidade, para abençoarmos e amarmos uns aos outros. Porque é isso que a maternidade é. É refletir o amor de Deus, o amparo de Deus, o cuidado de Deus sobre a vida uns dos outros. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco mais abrangente hoje. Eu sei que o Dia das Mães é o dia da gente ser homenageado. E é muito bom. Mas eu queria que a gente pensasse no Dia das Mães como um dia de servir também. Como um dia de servir aqueles que estão ao nosso redor. Alguém me falou que na cultura japonesa, não sei se é verdade, mas eu ouvi falar, que chega a uma altura em que os filhos começam a olhar para os pais como seus filhos. E eu vejo que isso é uma realidade para a gente, né? Chega a uma altura que a gente começa a ser dependente dos nossos filhos. Então, como filhos, nós nos tornamos mães dos nossos próprios pais ou das nossas próprias mães. Que a gente não esqueça disso. E que talvez a sua mãe não foi aquela mãe ideal que você gostaria de ter tido. E eu acho que nenhuma mãe foi perfeita, gente. E eu ainda não conheci nenhuma. E eu mesmo, quando olho para trás e me analiso, eu fico vendo quanta coisa eu poderia ter feito melhor ou eu gostaria de fazer melhor. Mas, na época, eu fiz o melhor que eu pensei que era o certo. Então, talvez a sua mãe não foi perfeita, mas ela foi sua mãe. Quando eu tive meu primeiro filho, a minha visão sobre a minha mãe mudou muito. Muito mesmo. Porque eu consegui entender... só o fato de você gestar, o quanto muitas vezes é incômodo, não para todas as mulheres, mas para mim foi difícil o processo da gestação. É um doar grande. O sono, o tempo de alimentar, de brincar, né? É um doar. Então, que a gente olhe para as nossas mães nesse dia também, com esse olhar de compaixão. E tenha essa boa vontade com elas, sabendo que elas fizeram o melhor que elas podiam, dentro do entendimento e da maturidade emocional que elas tinham. E que nós sejamos para as nossas mães melhores do que elas foram para nós quando chegar à altura. Porque é assim que a gente reflete o amor de Deus. Não é fazendo o que a gente tem vontade, nem dando para os outros aquilo que a gente acha que é justo. Que a vida não é feita só de justiça, a vida é feita de misericórdia. E que no nosso coração materno, a gente possa demonstrar o amor, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. E mesmo que a gente faça tudo certo, no final das contas, mesmo que a gente seja um exemplo perfeito, uma mãe extremamente altruísta, né, que a gente dê de tudo para os nossos filhos, o resultado não está nas nossas mãos. Deus nos chama para fazer o melhor. Mas você já viu em algumas famílias que, às vezes, os pais são maravilhosos, mas tem um filho que nem parece que nasceu naquela casa, porque ele é a ovelha negra da família? Então, a gente não tem segurança do resultado. É um investimento alto que a gente faz da nossa própria vida, da renúncia, e a gente ainda não tem segurança do resultado. Mas, de um outro lado, a gente vê a graça e a misericórdia de Deus. Porque tem mães que... infelizmente, foram egoístas e não se deram muito pelos filhos. Não estou dizendo que a gente não pode ter tempo para a gente, tá? Por favor, não me levem para um outro extremo. Não é isso que eu estou tentando falar. Eu estou falando que tem mãe que é negligente de livre e espontânea vontade. Estou falando dessas. Mas, no final das contas, saem filhos maravilhosos. Então, o resultado não está nas nossas mãos. Mas isso não importa. O que importa é a gente fazer o melhor para nós, fazer o melhor pelos nossos filhos, porque é o chamado de Deus para nós. E eu queria dizer que ser mãe é um ministério. É um ministério não só na sua casa, não só com os seus de dentro de casa, mas é um ministério para a comunidade. Porque muitas vezes na nossa vida a gente teve uma avó que fez o papel de mãe, ou uma tia, ou uma irmã mais velha, às vezes uma vizinha que cuidou de nós. Então, que o nosso entendimento de ser mãe seja muito mais abrangente do que só dos filhos que saíram da nossa barriga. E eu sou muito grata a Deus, porque muitas de vocês têm feito esse papel, às vezes, de irmã mais velha ou de mãe. Minha mãe não está aqui, mas eu recebi tantos abraços gostosos hoje. Os meus filhos sabem que o meu presente favorito do Dia das Mães, todo ano, é o mesmo. É o quê, Judá? Um abraço e um beijinho. É o que eu quero todo ano de Dia das Mães. Porque é relacionamento.
Talvez comprar um presente seja pesado para muitos de nós, mas eu acho que aqui, pelo menos, né, todos nós temos dinheiro para comprar um bombom para a mãe. Mas comprar é fácil. Mas um abraço gostoso e um beijinho do filho, gente, não tem nada melhor no mundo. É relacionamento, é intimidade, é carinho. E é tão bom a gente ter essa troca de tempo juntos. Eu hoje já ganhei meu presente do Dia das Mães. E eu queria agradecer a vocês, porque vocês também, algumas aqui, né, que são mais velhas que eu, fizeram esse papel de mãe hoje, me dando um abraço e um beijinho. Obrigada. E eu queria encorajar a gente a continuar fazendo com os nossos filhos o que é certo, porque o certo é o que precisa ser feito, independente da reação deles. Talvez seu filho seja uma ovelha negra, talvez seu filho seja rebelde, talvez seu filho seja uma criança de 2 anos, num corpo de adulto, né? Talvez não cresceu emocionalmente, talvez está em dificuldades, talvez seja rebelde, desobediente, não sei. Não estou dizendo que é fácil, não é fácil. Mas a gente continua fazendo, não porque eles são bons, não porque eles merecem, mas é porque Deus nos chamou para refletir o amor dele para os nossos filhos. Já viu Mãe de Bandido? Gente, eu fico sempre surpresa. Não adianta. Quando você passa na frente da penitenciária, às vezes o cara é a maior tranqueira, merecia mesmo ficar trancafiado lá o resto da vida, mas a mãe está lá para visitar ele. É a última pessoa que deixa de visitar. Tem lógica? Não. Tem retorno emocional? Muitas vezes não. Mas a gente não faz pelo retorno. A gente faz porque Deus nos compele a fazer. A gente faz porque Deus tem nos chamado a amar os filhos de Deus e a cuidar dos filhos de Deus. Porque todos nós, de vez em quando, se irritam com os filhos. Talvez vocês não. Mas eu, como... eu como sou pecadora, não cheguei naquele nível assim, de santidade. Eu, às vezes, me irrito com os meus filhos. Já perdi a paciência com eles. Mas aí, na hora, eu preciso me lembrar. São os filhos de Deus. Eu não tenho direito de falar assim com eles. Eu erro, claro. Né? Os meninos reclamam de várias coisas em mim, com toda razão. Mas eu estou na luta aí, gente, para melhorar e para continuar acertando. E eu queria encorajar a gente que, no final das contas, quem é beneficiado somos nós. Porque um dia eu estava conversando com um jovem, e ele falou assim, eu não quero ter filho, dá trabalho e gasta muito dinheiro. E gasta mesmo. Se a gente fizer as contas de quanto dinheiro a gente gasta para criar um filho, é um investimento que não compensa, a não ser que eles paguem isso no final da vida em forma de... Só um parênteses aqui, né, para exemplificar a minha história. Eu acho que Bem, vocês sabem que eu moro na África. O pessoal gosta de ter muitos filhos, porque no final das contas... é um plano de aposentadoria privada. É verdade, porque se você tem muitos filhos, um deles vai cuidar de você quando você for velho. Então, é um investimento financeiro que pode dar um retorno na velhice. Mas, se você pensar na matemática, só na contabilidade ali certinho, gente, é um dinheiro perdido. É um tempo perdido também. Você investe muito do seu tempo, da sua energia, para criar uma criança que, às vezes, grita com você, te retruca, te faz passar vergonha na frente dos outros. E onde que está a recompensa? A recompensa é pessoal. É uma recompensa que é só Deus que coloca no nosso coração. E é isso que a gente não pode perder de vista. Que a recompensa não vem deles, vem de Deus. Porque a maternidade é um ministério. E sabe por que nós precisamos ter isso muito claro em mente? Porque senão nós começamos a cobrar os nossos filhos de que eles precisam pagar de volta tudo que a gente fez por eles. Eu sei que vocês estão rindo. Às vezes não é um pensamento consciente, mas é um pensamento inconsciente dentro de muitos de nós, que a gente espera a retribuição dos filhos. E eu queria te dizer que se ela vier, maravilhoso. Mas se ela não vier, é seu pai e o pai dos seus filhos que vai te recompensar. E a própria realização que a gente tem na maternidade, de cuidar das crianças, de se doar por eles, essa realização já é a própria recompensa em si da maternidade. Que é uma bênção de Deus para as nossas vidas. E eu diria que se eu não fosse mãe, quem que eu seria? Eu seria uma pessoa mais egoísta, com certeza. O mundo giraria mais ao meu redor. Eu teria menos disposição, menos compaixão com os outros. Eu teria menos compaixão com outros pais. Eu julgaria mais as pessoas. Eu seria uma pessoa muito, muito pior.
Então, ainda que os meus filhos não me deem nada e não retribuam o que eu fiz por eles, o crescimento espiritual que eu alcancei e você alcançou, porque eu tenho certeza disso, esse valeu a pena. Os nossos filhos fazem muito por nós no decorrer da vida, de uma maneira que a gente muitas vezes não percebe, mas eles nos ensinam muito. Nos ensinam essa compaixão, o altruísmo, eu acho que é a coisa mais linda, porque nós damos. Claro que a gente espera receber, nós somos pecadores, nós temos expectativas erradas. A gente espera receber, mas ainda que a gente não receba, a realização que Deus coloca dentro do nosso coração é muito grande. E, no final das contas, a maternidade é sobre eu e Deus, porque foi Ele quem colocou o desejo no meu coração de ser mãe e no seu. Porque, naturalmente, esse não é um desejo que vem de nós, é um desejo que Deus colocou na humanidade. E é Deus quem nos capacita para sermos mães. E é Ele quem nos aconselha, muitas vezes, pessoalmente ou através da vida de outras pessoas. E é Ele quem nos retribui. Eu queria só trazer alguns pontos sobre Maria. Maria entregou o filho dela para Deus. Ela entregou de verdade. Não só quando as coisas ficaram difíceis e ele talvez estivesse doente ou alguma coisa, mas ela entregou para ele cumprir o chamado de Deus na vida dela. Então, às vezes, a gente quer controlar os nossos filhos. Eu quero que o meu filho faça faculdade, ele não quer fazer. Mas eu vou ficar brigando com ele por isso? Não. Eu entreguei ele na mão de Deus. Quem vai falar com ele é Deus. Eu posso dar um conselho, mas é Deus quem vai falar com ele. É Deus quem vai direcionar. Muitas mães querem controlar a vida dos filhos, mesmo depois de casados. Quer controlar a vida da nora. Mas você não entregou na mão de Deus? Então entrega. Entrega de verdade. E deixa Deus lidar com o seu filho e ensinar ele. A gente sofre, a gente tem mais experiência, a gente está vendo que o caminho que ele está andando não é bom. Dá conselho, mas não controla não. Maria não controlou Jesus. Ela deixou Jesus livre para andar por todo lado e fazer o que Deus chamou ele para fazer. Então, isso é uma coisa que ensina muito meu coração, porque se dependesse de mim, eu falaria para os meus filhos, faz isso, 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 isso. E muitas coisas eu falo porque é uma necessidade básica, né? Hora de dormir, hora de acordar, hora de ir para a escola e tal. Mas tem coisas que a gente tem que realmente entregar eles na mão de Deus. Uma das coisas que eu gosto na vida de Maria também é que ela reconhecia que ela era só um instrumento de Deus. E a gente vê isso no Cântico de Maria, né? Eis aqui a tua serva, se faça a tua vontade. E é isso que eu vejo, que eu sou um instrumento de Deus para abençoar a vida dos meus filhos. Mas eles não me pertencem, eles pertencem a Deus. E agora eu estou tendo a experiência de ter um filho que está saindo de casa. Bem, já saiu. Aí as pessoas perguntam, e aí, como que fica o teu coração? Bem, eu sempre procurei pensar que ele é filho de Deus, não meu. Eu sou a babá. Então, chegou a hora de deixar ir. Que a gente realmente consiga deixar os nossos filhos irem. A gente se preocupa? Claro. A gente quer o melhor? Claro. Faz parte do coração materno. Eu diria o coração materno de Deus, com perdão da expressão. Mas Deus colocou a maternidade dentro de nós. A gente tem essa preocupação. Mas que nós consigamos realmente liberar os filhos de Deus para cumprirem o chamado de Deus. E que a nossa expectativa de sermos recompensadas na nossa maternidade esteja em Deus. Que a gente alargue o espaço da nossa tenda e receba outros filhos no nosso coração. Quando foi no casamento em Caná da Galileia, que o vinho acabou na festa, Maria foi para Jesus e falou, né? O vinho acabou. Porque ela sabia que ele podia fazer alguma coisa para solucionar o problema. E ele disse, mulher, não é chegada a minha hora. E ela se retirou de cena. Ela não insistiu com ele, ela não impôs a vontade dela, nem o que ela pensava que era o melhor. Mas ela soube sair de cena. E essa é uma oração que eu faço por mim e por você. Que a gente, como mãe, saiba sair de cena na hora certa e deixar os nossos filhos livres na mão de Deus para seguir a vida deles. E que quando chegue o nosso tempo de nós nos tornarmos filhas dos nossos filhos, a gente também saiba se submeter a eles, como a gente gostaria que eles tivessem feito quando eram crianças. Porque é difícil, não é? Então, eu às vezes fico pensando assim, minha conta de e-mail já não é mais minha, é da família. A minha senha no banco, todo mundo na família sabe. A senha do celular, todo mundo sabe. Aí fiquei pensando, eu acho que eu já estou treinando, né?
para quando eu ficar velhinha, assim, os meninos conseguirem assumir total controle sobre a minha vida. E muitas vezes eu tenho pedido conselho para eles também. Tá certo, ainda não estou na idade de precisar 100% deles, mas já estou começando a treinar em várias coisas de pedir conselho. E é isso. Eu queria hoje que a gente pudesse, como mães, pensar nesses 2 pontos. Uma, que Deus nos chamou para sermos mães de outros que não são os filhos que nós geramos. E outra coisa que eu gostaria que a gente pensasse também é que nós somos servos de Deus para criar esses filhos, que eles não são nossos, eles não nos pertencem. Eles pertencem ao nosso Pai. Amém? Eu acho que cada um aí podia abaixar a cabeça no seu lugar e responder esse desafio que Deus faz para você hoje de manhã. Tá? Não tem uma resposta certa, é pessoal. Cada um de nós hoje é desafiado a alargar o espaço da nossa tenda. Eu quero te agradecer, Pai, pelo privilégio de ter sido babá dos teus filhos nesses anos todos e nos anos que virão. E eu quero pedir que o Senhor me ajude a ser uma mãe cada vez melhor para eles. Cada um de nós aqui, a sermos mães melhores, mães que refletem mais do teu amor para a vida desses que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Mas um amor que libera, não que controla. Um amor que faz o melhor pelo outro, um amor que faz o que é certo pelo outro, e não um amor egoísta, que não é amor. Mas eu peço que o Senhor nos ajude a olhar para o lado e deixarmos o Senhor fluir através das nossas vidas, para amarmos outros que nós não geramos na barriga, mas outros que o Senhor quer gerar no nosso coração. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor continue nos usando nesses próximos anos à nossa frente, para que possamos refletir do teu amor com grande graça, com grande misericórdia, com leveza, com sinceridade no nosso coração, e que nesse processo nós sejamos curadas e que sejamos transformadas em mulheres melhores do que nós somos hoje. Obrigada pelo privilégio de co-criar contigo para o bem da humanidade. Em nome de Jesus. Amém. E eu queria agradecer aos pais, porque nós não seríamos mães sem vocês. Muito obrigada e feliz Dia das Mães a todos os pais também. Obrigada pelo privilégio. Que Deus continue nos abençoando. Amém?